Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade às nossas aulas, até o momento a gente vinha falando sobre o que é uma substância pura, o que é uma mistura. A gente entendeu como obter substâncias puras a partir de misturas. A gente entendeu as propriedades de uma substância pura e as propriedades de uma mistura. Mas até o momento a gente não tinha falado, propriamente dita, de uma reação química. E é nesse momento que a gente começa a falar delas. A gente vai falar então da lei das reações químicas e da teoria atômica clássica. Vamos lá. Bom, então, uma reação química é uma transformação em que novas substâncias são formadas a partir de outras. As reações químicas, lá quando a gente vai escrever no caderno ou quando a gente lê no livro, a gente não lê uma reação química. O que nós lemos é uma equação química. A gente equaciona o que acontece na reação química. Então, um exemplo de uma equação química é o etanol mais oxigênio entrando em combustão e formando gás carbônico e água. As substâncias inicialmente presentes no sistema e que se transformam em outros devido à ocorrência da reação química são denominadas reagentes. Aquelas que são formadas a partir da reação química são denominadas produtos. Então, no nosso exemplo ali embaixo, enxofre e ferro são os nossos reagentes e sulfeto ferroso foi o produto formado. Em ciência, um modelo é a representação criada pelo homem para tentar explicar um fato ou um fenômeno. Eles não são fixos. Com o passar do tempo, eles podem ser novos fatos podem ser descobertos. E aí, esses modelos eles podem ser derrubados, caso uma descoberta feita comprove que aquilo não pode ser verdade, ou eles podem ser aperfeiçoados, onde a gente consegue melhorar esse modelo. Assim, criam-se novos modelos que expliquem com maior clareza esses fatos ou fenômenos. Como, por exemplo, quando a gente vai num chá de bebê ou num chá de panela, por exemplo, em que a pessoa que está lá recebendo os presentes, ela recebe uma caixa e ela tem que mover essa caixa, sacudir essa caixa para tentar descobrir o que tem lá dentro. Na cabeça dela, ela está criando um modelo, ela está tentando descobrir o que tem lá dentro. Digamos que ela deu um chute inicial. Quando ela abre essa caixa e vê uma outra embalagem ali dentro, onde ela consegue apalpar melhor, ela pode criar, e ainda estiver embrulhado, ela pode criar um novo modelo para tentar dar um segundo chute. Esse chute pode ser próximo, onde ela vai aperfeiçoar esse modelo, ela consegue dar mais detalhes sobre o que ela acha que é, ou ela pode simplesmente descartar o que ela achou que era no chute inicial e chutar uma coisa totalmente diferente, fazendo com que ela descarte essa ideia inicial, no caso ela estaria descartando esse modelo inicial que ela criou na cabeça dela e criando um novo. Então, a gente faz isso o tempo inteiro, só que a gente não chama isso de modelo. Bem, com relação aos modelos atômicos primitivos, a gente até já conversou sobre isso. Então, na química, um dos primeiros filósofos a tentar criar um modelo foi Demócrito. Ele acreditava que se um pedaço de metal fosse dividido, até não poder ser mais dividido, a gente ia chegar em um pedaço muito pequeno que apresentaria as mesmas propriedades, e aí ele chamou esse pequeno pedaço, onde ele não conseguiria mais dividir, de átomo, que significa indivisível. Muitos anos depois, Platão e Aristóteles foram contra a hipótese atômica de Demócrito. E, como a gente já conversou, lembra que eles falavam que tudo partia de 4 elementos? Água, ar, fogo e terra. Então, essa era a ideia deles e ela prevaleceu durante séculos. Só lá em 1564, aproximadamente, Galileu Galilei explicou o aparecimento de uma nova substância, após uma reação química, sendo recorrente de um rearranjo de partes muito pequenas a serem vistas. E aí a gente vê a retomada do modelo de Demócrito, porque agora ele voltou a falar em átomo. A gente estava falando de pequenas partes que estavam se rearranjando para formar uma reação química. Em 1627, Robert Boyle orientou o seu trabalho sobre gases. Ele estudou o ar e se perguntou por que era possível comprimi-lo.
fazendo com que ocupasse menos e menos espaço. Então, ele justificou esse comportamento, afirmando que o ar era composto por partículas minúsculas que deixavam grandes quantidades de espaços vazios entre elas, que se aproximavam e diminuíam, assim, o espaço existente. Bom, então, em 1774, surgiu a primeira lei das reações químicas, que foi a lei da conservação da matéria. Ela foi criada por Lavoisier. Ele enunciou o seguinte: em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos. Bom, essa lei ela também é chamada de lei de Lavoisier, e ela também é enunciada de um modo mais amplo, onde a gente diz que, na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Vamos ver um exemplo. A gente tem aqui a reação de decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, se inicialmente nós tivermos 18 gramas de água, que é o nosso reagente, e nós obtivermos como produto 2 gramas de hidrogênio, obrigatoriamente, assim como nos reagentes eu tenho um total de 18 gramas, eu também preciso ter nos produtos um total de 18 gramas. Então, se eu já tenho 2 gramas de hidrogênio, obrigatoriamente eu preciso de 16 gramas de oxigênio. Entendido? Então, aqui a gente pode ver que antes da seta, onde nós temos os reagentes, como nós só temos água, nós só temos os 18 gramas. Mas, nos produtos, onde nós temos duas substâncias, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, a soma de todos esses produtos precisa ser igual à soma de todos os reagentes. Então, como eu tinha 18 gramas de reagente, eu preciso ter 18 gramas de produto. Se 2 gramas são de hidrogênio, faltam 16 para completar os 18, que são os 16 gramas de gás oxigênio. A segunda lei das reações químicas é a lei das proporções constantes, que foi enunciada por Proust, que também investigou sobre o tipo e a quantidade de elementos presentes em diversas substâncias compostas, e chegou à importante generalização. A composição química de uma substância composta é sempre constante, não importando sua origem. Bom, posteriormente, ela foi estendida a qualquer reação química. Em uma dada reação química, há uma relação fixa entre as massas das substâncias participantes. Vamos entender isso fazendo conta? Acho que vai ficar mais claro. Que é o seguinte: vou usar a mesma reação que a gente usou na lei da conservação das massas. Então, a gente tem aqui água, onde nós temos 18 gramas de água, hidrogênio, onde nós temos 2 gramas, e oxigênio, onde a gente já descobriu que precisava ser 16. Então, é o seguinte: e se a gente produzir 8 gramas de oxigênio? Quer dizer o seguinte, que a partir dessa primeira linha, a gente pode ver que a gente está produzindo a metade da massa do que a reação anterior. Se as proporções são constantes, então, se 16 está para 8, que é a metade de 16, 18 necessariamente precisa estar para 9, que é a metade de 18. E obrigatoriamente 2 precisa estar para metade dele, que é 1 grama. Vamos fazer uma outra vez. Aqui a gente tem 6 gramas de gás hidrogênio, que é exatamente 3 vezes 2 gramas da primeira linha, ou 6 vezes 1 grama da segunda. Aí você vai partir da linha que você quiser. Nesse exemplo, eu vou usar a primeira linha como referência, mas você pode usar a que você quiser, ok? Se 6 é o triplo de 2, então se 2 está para 6, 18 precisa estar para 3 vezes 18, que é 54. Assim como 16 precisa estar para 3 vezes 16, que é 48. A gente pode ver aqui que a gente tem 27 gramas. 27 e 18, a gente pode ver que eles não são múltiplos, mas a gente sabe que 9 e 27 são. 27 é 3 vezes 9. Então, assim como 27 está para 9, quanto tem que estar para 1? 3 vezes 1, certo? Então, 3 gramas. Se 27 está para 9, quanto precisa estar para 8?
3 vezes 8, certo? Então, 24 gramas. Bem, alguns exercícios vão pedir que vocês comprovem a lei de Proust. Então, o que vocês vão precisar fazer? Comparar duas substâncias daquela reação química. Poderia ser água com gás hidrogênio, ou água com gás oxigênio, ou o que está escrito ali no exemplo, massa de hidrogênio por massa de oxigênio. Mas repara, essas comparações precisam estar exatas. As frações que a gente vai montar precisam ser realmente equivalentes. Então, é o seguinte, o que a gente vai dizer aqui? Que quando eu tenho 2 gramas de hidrogênio, eu tenho 16 gramas de oxigênio. Assim como, aliás, tendo a fração equivalente, que é exatamente 1:8, que a gente pode ver aqui na segunda linha. Assim como 6 está para 48, que é uma fração equivalente a 1:8. Ou 3 para 24. Então, nós temos aqui 4 frações equivalentes, comprovando a lei de Proust, que as proporções são constantes. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, caso tenha ficado alguma dúvida ainda. Então, o exemplo diz o seguinte: os seguintes dados referem-se à decomposição da amônia. Então, nós temos amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio. Nós temos 17 gramas de amônia, produzindo 3 gramas de hidrogênio e uma determinada quantidade de nitrogênio. 34 gramas de amônia, produzindo 28 gramas de nitrogênio e uma certa quantidade de hidrogênio. 51 gramas de amônia, produzindo uma quantidade X de nitrogênio e uma quantidade indeterminada de hidrogênio. Ele quer que a gente use as leis de Lavoisier e Proust para prever os valores que faltam. Vou reescrever aqui embaixo para ficar mais claro. Então, vamos lá. Olha essa primeira linha, onde nós temos a incógnita da massa de nitrogênio. A gente pode usar a lei de Lavoisier. Por quê? A lei de Lavoisier diz que a soma da massa dos reagentes precisa ser igual à soma das massas dos produtos. Então, nos reagentes, nós temos 17 gramas. Então, igualmente, nós precisamos ter 17 gramas nos produtos. A gente já tem 3 gramas de hidrogênio. Quanto falta para completar os 17? 14 gramas de nitrogênio. A segunda linha, a gente também pode usar Lavoisier, que é o seguinte: se nós temos 34 gramas de amônia que vão ser decompostas, a gente também precisa produzir 34 gramas de produto. Reparem, nós já temos 28 gramas de nitrogênio. Quanto então a gente precisa produzir de hidrogênio? 6 gramas. Agora, na última linha, a gente tem 51 gramas de amônia e é a única informação que nós temos. Então, obrigatoriamente, nós precisamos usar a lei de Proust. Então, a gente vai usar uma dessas outras duas linhas que nós já completamos como referência. Se a gente reparar, 51 gramas é exatamente 3 vezes 17. Então, a gente vai usar a primeira linha como referência. Se 51 é 3 vezes 17, a gente vai encontrar a quantidade de nitrogênio fazendo 3 vezes 14, que no caso é 42. Aí, para completar a quantidade de hidrogênio, ou a gente usa Proust, continuando o que a gente estava fazendo, ou Lavoisier, fazendo a soma dos produtos e a soma dos reagentes igualando. Vou continuar usando Proust, ok? Lá na primeira linha, a gente produziu 3 gramas de hidrogênio. Então, como a gente viu que lá na amônia, a primeira para a terceira linha, a gente precisa multiplicar por 3, aqui a gente vai multiplicar por 3 também. Então, a gente vai produzir 9 gramas de hidrogênio. Bem, estou deixando aqui mais um exemplo para vocês fazerem. Pausem a tela, tentem fazer e qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas. Tem mais um exemplo aqui, então pausa a sua tela aí, tenta fazer e depois a gente conversa sobre isso.